Olá para você que nos acompanha aqui no Pauta Política, dividindo com tela aqui já comigo, o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso, que é a nossa pauta de hoje, prefeito. Muito obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite, né, por estar aqui nesse momento. Boa tarde aí para o senhor. Boa tarde, Ítalo. Eu que agradeço, viu, o convite. É uma honra estar aqui falando com você. Obrigado pelo convite. Bom, prefeito, quero começar falando um pouco da sua trajetória mesmo, né? A gente já sabe aí o caminho que o senhor percorreu até chegar à cadeira de prefeito aí de Senador Canedo, mas eu quero falar um pouquinho sobre a trajetória do senhor. O senhor é fisioterapeuta, né? Trabalha, é servidor público do município. Como que surgiu essa profissão aí na vida do senhor? Ítalo, quando eu estava na época, ainda se falava em vestibular, né? Não tinha Enem, hoje mudou um pouco. É, na escolha do curso, eu fiz uma decisão na minha vida. Quando eu tivesse bem velhinho, eu queria olhar para trás da minha trajetória e queria ter ajudado as pessoas de alguma forma. Aí eu tentei ser bombeiro, anjo do asfalto, fui escoteiro. E quando eu tive a oportunidade eu estava no terceiro ano, né, do segundo grau, como se dizia, e aí surgiu a oportunidade de fazer o vestibular de fisioterapia na Exefego, isso no final de 96, o vestibular de 97. Eu sou da sétima turma da Exefego. Então é uma paixão que eu tenho por saúde, desculpa. Eu tinha esse ímpeto de querer ser útil, de querer ajudar em momentos difíceis. A fisioterapia é isso. É uma profissão muito gratificante. Hoje eu me sinto um profissional realizado. E aí, teve o concurso aqui em Senador Canedo, acredito que em 2001. Eu estava no 10º período do período da faculdade, já tinha virado o EG, e passei aqui no concurso e falei para mim mesmo, falei, eu vou retribuir trabalhando, atendendo bem. Isso me projetou. Quanto mais eu atendia bem, e olha que eu fazia por mim, não fazia por política, eu não gostava, os pacientes falavam, nossa, o senhor vai ser candidato? Eu falei, menino, eu estou te atendendo bem, você está me xingando de político, olha o que eu falava aí, né? Mas era aquele profissional que ia no carro buscar pessoas sem querer aparecer, não tinha essas pretensões, era por gratidão mesmo a ter conseguido formar, a ter conseguido passar num concurso. Não era igual hoje, que era muito concurseiro, né? Hoje é muito tenso o concurso. Eu cheguei a passar no concurso do CREA também, mas uma posição mais para trás, acabaram não me chamando. E aí, eu que já gostava, né, do que faço, comecei realmente a exercer com muito amor, muita paixão. Isso acabou me chamando a atenção, por exemplo, dos gestores. Eu fui convidado em 2007 pelo Vanderlan para ser diretor do centro de especialidades onde eu atendia. Aí pronto, aí eu falei, agora que eu vou trabalhar, agora que eu vou caprichar, atender melhor as pessoas. Né? Eu lembro, Ítalo, que eu ia de branco, como se eu fosse fisioterapeuta para exercer o papel de diretor. Você vê hoje, né, passado o tempo, a gente até acha engraçado. Falei, não, vou de branco, eu sou fisioterapeuta. E e aí foram vindo os desafios. Eu costumo aprender muito onde eu estou, por onde eu passo, com os problemas. Eu tento fazer tudo isso ter um aspecto positivo, todos os desafios que a gente passa. E aí, Por aí que nasceu essa... esse amor por pessoas, o amor por Não, pessoas nasceu aí desse trabalho na fisioterapia? não, eu já tinha, eu não tinha ele, não pensava nele no aspecto político, eu fui aprendendo a ver que a política também permite uma retribuição, porque eu não entendia assim, eu pensava assim, não, eu sou um fisioterapeuta, recebo meu salário, eu vou fazer meu trabalho bem feito, é a forma que eu tenho de retribuir a oportunidade que eu tenho de estar onde eu estou. Eu não via isso, não achava isso possível na política. Aí olha que interessante. Fui convidado a ser diretor, um cargo de gestão, de administrativo. E aí sim eu vi o impacto, o tamanho da política. Eu podia tentar ser o melhor diretor. Se os políticos não fizessem leis, não escolhessem bem os indicados lá, os secretários, se o prefeito não indicar que a indicação é isso, né? Escolhesse bem o secretário de saúde, isso impactava muito. Falei, mas gente, e eu era muito crítico com essas coisas, sou ainda, né?
Então eu comecei a ver que tudo dependia de uma boa política, de política, sabe? A escolha do gestor, para onde vai o dinheiro, quanto vai. Então, o cargo de diretor, eu fui diretor aqui em Senador Canedo em 2007 e 2008 do Centro de Especialidades Médicas. Foi excelente, foi desafiador. E aí, em 2009, eu fui diretor do antigo Pronto Socorro Santa Rosa, que depois virou a UPA, né? Isso em 2009. Em 2010, eu fui o primeiro diretor da Maternidade Municipal Aristina Cândida, aqui de Senador Canedo, que foi a primeira unidade hospitalar, e foi construída para ser uma maternidade de excelência. Eu fui diretor lá por 3 anos, 2010, 2011 e 2012. E isso tudo eu estou falando só da trajetória administrativa, mas paralelo a isso teve também a trajetória política. Andando aí com trabalho. Quando eu fui diretor do Centro de Especialidades em 2007, em 2008 eu saí candidato a vereador a convite do então prefeito Vanderlan, né? Sem saber nada. Olha, eu me filiei no partido, ele falou assim, não, fique à vontade para escolher o partido, procure um da nossa base aliada. Eu pensava que base aliada era aquela coisa da Guerra do Golfo. Me filiei ao PDT na época, né? E aí, primeiro partido, então, foi o PDT. Foi o PDT, foi onde eu conheci a Amara Alves, que era presidente à época, né? E aí comecei a aprender a gostar de política observando a gestão do Vanderlan, não enxergava ele como um político. Perfeito. Só para quem está nos assistindo e não conhece, Mara Alves, hoje atual secretária de Trabalho e Renda de Senador Canedo. Isso, a Amara Alves, para você ter uma ideia, quando eu a conheci, ela era presidente do PDT, hoje ela está na Secretaria de Trabalho e Renda, que é uma pasta, olha só, eu era do Partido Democrático Trabalhista e hoje ela é secretária do Trabalho. Ela conheceu o Brizola, ela notava as coisas, não estou chamando ela de velha, né? Eu sempre falo isso para ela. Mas virou uma referência política, graças a Deus da boa política, eu sempre me neguei a enxergar a política como um ambientezinho de toma lá da cá, me ajuda que eu te ajudo, faz isso que eu te dou aquilo. Isso é o que me faz correr da política. Eu não gosto do que eles chamam de política, e isso para mim não é política. E aí ela foi uma referência para mim, assim como o Vanderlan. E aí eu acho que eu entrei com o pé direito, sabe, na política. Fui candidato em 2008. O candidato a vereador tive 581 votos. Hoje eu vejo que foram muitos votos, porque nessa época poucos passaram da barreira de 1000 votos aqui. Mas não fui eleito. Essa é a característica do senhor, que só tem os números das eleições de cabeça, né? O número de votos. Mas é um trauma. Eleição, para mim, ela exige muito. Como a gente não trabalha com dinheiro, montando equipe, pagando lideranças, Ítalo tinha que ir para a rua pedir voto. Eu tive um carro de som e 10 amigos ajudando, 10 cabos eleitorais que teve um repassezinho do partido muito pequeno que tinha que ser amigo para aceitar. Era naquela época eram 6 meses de campanha, em 2008, se eu não me engano. Não eram 3 igual hoje, né? Então... Campanha longa, épocas de campanhas longas, né? Muito, muito longas, muito cansativas. Eu andei demais. Eu saí na rua pedindo voto. Eu fiz um mapinha, uma estratégia, ia nos setores mais distantes, nos setores centrais, com um carro de som, 2 equipes de 5 pessoas. Essa era a minha estrutura. E ainda assim eu consegui o que eu vejo hoje, só pedindo voto, né? 581. Eu vou falar aqui, vou abrir uma... O que você aprendeu com esses 531 votos, prefeito? 581? Que campanha muito difícil. Que ganhar voto é muito difícil, muito difícil. A todos que ganharam o voto, eu quero abrir essa aspas aqui, porque cidade interior se compra muito voto e ninguém fala disso abertamente. Se comprava voto e eu achava isso horrível, acho ainda, né, lógico, e hoje vendo que a gente pedindo voto baseado no trabalho de fisioterapeuta, diretor do Centro de Especialidades, foram votos, e isso, Ítalo, fazendo um retrospecto, só foi aumentando. Em 2012, eu fui candidato novamente, eu já tinha sido diretor da maternidade, né? E aí... Já era vereador novamente. Candidato a vereador. Fui candidato a vereador 3 vezes aqui. Eu perdi 4 eleições antes de virar prefeito.
todas muito bem votadas. Em 2012, eu consegui passar a barreira dos 1.000 votos, a gente conseguiu 1.178 votos ainda no PDT, né? Ou seja, já foi o dobro da proporcionalidade da eleição anterior. Foi mais que o dobro, né? 581, o dobro, praticamente o dobro. Aí mais uma, por que eu sei o número? Mais uma eleição muito sofrida, muito sofrida. Eu sou concursado, eu tinha licença política, e é muito estranho, Ítalo, você largar a sua zona de conforto, onde você tem seu consultório, que você sabe o que está fazendo. Lá dentro eu comando, eu sei atender o paciente, sei fazer o diagnóstico, sei fazer o... Aí você sai para uma coisa, você tem que pedir às pessoas, falar, ó, eu sou candidato, vota em mim. Eu lembro que eu não pedia voto, eu só falava que eu era candidato. Falava, ó, sou candidato, tarará, a pessoa, não, vou votar em você. Eu fiquei muito tempo me negando a ser político, foi muito interessante. E 1.178 votos em 2012 pelo PDT, né? E aí, em 2016, eu saí candidato a vereador novamente pelo PSC, sempre na base do Vanderlan. Eu penso assim, ó, se for para mexer com política, tem que ser com gente que presta. Se não fosse para ser da base ou do lado do Vanderlan, sempre admirando o lado de gestor e o lado político dele, eu não ia mexer com política. Tanto que, assim, nas escolhas dos partidos, da eleição de 2012 para frente, qualquer partido que eu tivesse escolhido baseado em números, independente de estar na base do Vanderlan, tinha ganhado a eleição. Né? Porque em 2016, em 2012, eu lembro que eu fui o 8º vereador mais bem votado, mas aquela composição lá do quociente eleitoral me deixou de fora. Eleitoral. O pessoal fala muito coeficiente, mas é quociente eleitoral. O quociente eleitoral. E aí, eu fico corrigindo todo mundo, viu, Ítalo? Porque todos os presidentes de partidos falam é o trava-língua mesmo, quociente eleitoral. Porque, aí você pergunta, por que você sabe que é quociente não coeficiente? Pelo trauma. O quociente é o resultado de uma divisão. Quando dividia os votos, eu ficava de fora. Eu fiquei de fora em 2018, em 2012 com 1.178, e em 2016 eu consegui 1.279 votos, fui o 4º vereador mais bem votado, era um total de 13, eu falei, nossa, não é possível. Quando fez a tal da divisão do quociente eleitoral, eu fiquei em 14º, eram 13 vagas. E aí, mais uma vez, eu perdi a 3ª eleição, em 2016, com 1.278 votos, não 279. Aí, em 2018, o senhor quis projetar um pouco mais, né? Vai ouvindo como é que foi 2018, foi muito interessante. Mas assim, aí eu já tinha, fazendo paralelo com porque olha só, minha paixão é na saúde. Em 2010 eu conheci um software de gestão na área de saúde, eu apaixonei, falei, cara, eu vou candidatar, vou virar vereador, eu me afasto para pegar a Secretaria de Saúde e implanto o software de gestão na saúde e vou revolucionar a saúde do Canedo. Eu pensava em ser vereador para virar secretário de saúde, olha só. E eu contava isso para os eleitores. A ideia era informatizar o processo de atendimento, prontuário, tudo isso que a gente vai fazer hoje na condição de prefeito, né? Isso vai ser muito bom. Mas olha só, e eu empolgava, a única coisa que me fazia querer sair candidato era cuidar da saúde como vereador, olha só. E os eleitores, meus amigos, danavam comigo, falavam, não, mas se a gente te eleger para vereador, você tem que ser vereador. Falaram, não, mas como secretário eu posso ajudar muito mais. Olha a cabeça. Aí veio 2018, eu já tinha sido, então, diretor da maternidade, de 2010 a 2012, da UPA eu fui em 2013, 2014, depois virei diretor de tecnologia da informação, paralelo, eu ia para a campanha, acabava a campanha, eu sumia, eu ia trabalhar muito na saúde, isso rendeu muito mais votos do que ficar só falando de política. Sim. Beleza, chega 2018, né, eu fiquei sabendo de uma pesquisa em que meu nome estava muito bom para deputado, que tinha chances, né? E lá vai eu correr da política novamente. Falei, cara, eu vou enfiar a cara no trabalho, vou mexer com esse negócio de candidato a deputado, não. Mas deputado aí, era um patamar mais alto que o senhor pensou assim, não é para mim, eu quero ficar aqui pelo município. Eu não tinha planejado isso, assim, não estava nas minhas ambições, assim, eu não tinha ambição de ser... Eu já tinha perdido 3 eleições muito bem votado para vereador,
Eu já estava preparando a conversa para chegar na esposa e falar, olha, eu não vou mexer mais com a eleição. Ainda, olha, sempre que o Vanderlan candidatava, eu virava cabo eleitoral. É muito interessante a minha relação com ele política, porque nunca foi aquela relação que muitos assim usam, eu preciso de estrutura para trabalhar, e vai lá e pede dinheiro para o partido para ajudar. Paz, o Vanderlan candidatava onde eu tivesse, eu só ia pegar o material, o adesivo, né, fazer meus vídeos. Então, essa aliança, ela sempre foi muito saudável. Eu acho que isso é muito importante, e quase poucas pessoas têm conhecimento que eu fui para a política admirando um gestor e continuei na política dentro de uma relação saudável. Eu nunca pedi um cargo para político nenhum nas 4 eleições que eu perdi. Eu não consigo enxergar que política era assim. Eu voltava para o postinho, eu voltava para a secretaria, não pedia nada para ninguém, não ficava magoado porque perdeu. Voltava para o trabalho. Eu tinha plena consciência que não dependia de mim a eleição. Por isso que eu sei hoje, você falou de tudo que marca, que eu aprendi é o valor do voto. Para ganhar um voto é difícil, Ítalo. Para perder é muito fácil, né? Basta vir outro candidato e fazer uma proposta melhor que você. Ou, igual acontece em cidade do interior, fica um denegrindo o outro. E eu sempre escapei dessas armadilhas por nunca ter atacado ninguém, não faço política assim, não faço falando dos outros, eu faço falando, olha, eu sou fisioterapeuta, trabalhei aqui, você conhece meu trabalho, e agora eu sou candidato. Aí você foi depois que eu fui... não, assim, eu ainda tinha o cuidado de não jogar isso na cara, porque isso era obrigação, né? Então eu falava, ó, te atendi direitinho, você volta... Não, o que eu te falei, tem cuidado nas palavras. Falava, ó, eu sou fisioterapeuta, trabalho na saúde há tantos anos e agora eu sou candidato. A pessoa fazia um julgamento, fala, olha, não, vou votar em você, você atendeu minha mãe direitinho. Eu não falava que eu atendia direitinho ou que eu estava... Para mim é minha obrigação. 2018, falei, não vou sair candidato, tinha um zum. Lá vai eu tomar opinião com o Vanderlan, logo com quem, né? E ainda falei assim... Foi direto para a fonte, para ter certeza se as informações estavam corretas. Não, você vai perguntar para um hoje senador, né, para um homem, um político da envergadura do Vanderlan, você deve se candidatar. Ainda pensei, nossa, ele vai ser meu padrinho. E ele sempre fez assim, olha, para ter o meu apoio tem que me conquistar, né? Então põe a candidatura na rua aí, e se você for um bom candidato, você tem meu apoio. Então ele nunca facilitou, isso foi muito bom. Não criou um político preguiçoso. Dependente também, né? Dependente, aquela criação, aquela Frankenstein, né, que foi feito por... Não, eu fui lá, e eu ia sempre relutante, falava, não sou... São 2 pessoas. Quando o Vanderlan me convidou, né, que eu falei assim, olha, no começo, falei assim, eu não gosto de política. Ele falou, exatamente por isso que você tem que participar, você não está contaminado. Eu nunca esqueci isso. E nunca me contaminei pela má política. Eu tenho cuidado com isso no dia a dia. E outra foi quando eu comentei com meu pai, falei, olha, o Vanderlan me convidou para ser candidato a filiar no partido, se eu quiser sair candidato, mas eu não sei, sabe, vereador, eu sozinho lá não vou fazer nada. Aí meu pai falou assim, pois é, mas enquanto pessoas igual você, jovem, com a cabeça boa, estiver de fora, eu não quero ouvir nem reclamação, porque se está achando a política ruim, entra lá e muda. Eu falei, gente, isso me provoca demais, sabe? Eu não posso ver um problema aí, pelo que eu caio dentro. E aí, em 2018, fui tomar opinião, acabei saindo candidato a deputado estadual pelo PP, já tinha passado pelo PDT, 2 vezes candidato pelo PDT, candidato a vereador, 1 vez candidato a vereador pelo PSC, na época da base do Vanderlan, candidato a deputado estadual pelo PP, em 2018, e aí perdi a eleição com mais de 10 mil votos, 10.140 votos pelo PP, faltaram menos de 1.200 votos para eu passar o coronel Adailton, que era do nosso partido, que eu fiquei suplente dele, pessoa fantástica, o coronel, está hoje deputado, fazendo um bom trabalho. Fiquei suplente dele por menos de 1.200 votos. Eu tive 10.140, ele teve 11 mil e alguma coisa. E aí a gente entra no seguinte, prefeito, só pegando já de base nisso, 2018 foi trampolim para o senhor decidir a ser candidato em 2020 para uma eleição majoritária, para ser candidato a prefeito? Quando o senhor viu esses mais de 10 mil votos,
Você acha que deu mais força para encarar esse conflito? Para você ver o tanto que é interessante, eu falo que essa eleição para prefeito ela foi o resultado de uma soma de fatores. Eu te falar que eu saí da campanha para deputado empolgado, eu pensei, nossa, perdi mais uma com muito voto, esse trem está ficando muito chato, sempre quase, suplente 2 vezes, suplente agora de deputado, e veio o zum, veio a conversa, mas o que eu sempre pensava? Eu falei, cara, não dá para ganhar, eu não ganhei para vereador, não ganhei para deputado, vou ganhar para prefeito, né? Não tinha estrutura financeira. Só que, paralelo a isso, foi criando-se um sentimento, pelo que eu percebo, na população, de que ficou observando, falou, cara, toda vez o doutor Fernando candidata, faz uma campanha limpa. Eu tinha essa fala que eu acho muito legal, que era uma campanha limpa, honesta e transparente. Humilde, o pessoal sabe, via a estrutura da campanha, via o discurso e a prática do pedir o voto, de mostrar trabalho, de falar de projeto, e isso foi criando uma base muito sólida, e que, para você ver, a votação subiu de 581 para 1.178, depois 1.279, e depois 10.140, e aí... E você foi eleito com? 36 mil... para prefeito, você acredita que eu esqueci? É mais de 36 mil votos, é muito voto. 36 mil. Quase 37 mil votos. Quase 37 mil votos. 63,39% dos votos válidos. Então, quando acabou a campanha para deputado, eu não fiquei com ambição de ser prefeito, não. Foram surgindo zum. Eu analisava como um eleitor de fora do problema. Eu falei, cara, não sei se dá, né? Perder uma eleição dessa para sair candidato a prefeito. E aí, novamente, vem o estilo do Vanderlan. Aí começaram a surgir boatos de pesquisas em que eu estava em primeiro lugar na pesquisa espontânea para prefeito e senador Canedo, né? Fui conversar com o Vanderlan, ele falou assim, olha, tem outras pessoas também que estão se projetando a candidato, faz isso, põe a campanha na rua. Tem mais gente no páreo, começa a trabalhar. Ele respeita todo mundo, ele não vira para ninguém e fala, não mexe com isso não. Ele fala, olha, candidata. É o que eu te falei, são palavras minhas, não dele. Assim, ó, se você conquistar meu apoio, eu te apoio. E lá ia o Fernando para a rua com a Mara, viu? Aí foi aumentando. Os amigos do doutor, né, que até pegou esse bordão aqui. Exatamente, a comunidade com mais de 10 mil pessoas aí em apoio, né, nas redes sociais. Um volume considerável, né, professor? Então, assim, eu me propus a ser candidato, e aí eu também medi o tanto que o pessoal queria que eu fosse, porque se eu visse que não tinha apoio, que tinha que depender exclusivamente de dinheiro, esquece, porque nunca teve. Todas as 5 campanhas que eu participei foram muito limitadas do ponto de vista financeiro, né? Então, e quem conhece o Vanderlan sabe disso. Ele não é um político que faz política derramando dinheiro, não. Ele é seguro, e isso fez com que eu amadurecesse dentro da política. Veja bem, eu perdi 4 eleições, então eu amadureci politicamente de fora da política. E eu acho que isso pesou, Ítalo, na campanha para prefeito. Nós lutamos contra um prefeito que tinha sido prefeito 4 vezes, por 4 mandatos, tinha um desgaste enorme. Com a máquina na mão, todos os vereadores contra a gente não tinha vereador. Os nossos candidatos a vereador, eu sou o presidente do PSD aqui em Senador Canedo, que é também um partido do senador Vanderlan. Se você vê que bonito, por um lado, os candidatos do PSD todos humildes, com propostas, pessoas que têm expressão, que têm trabalho na comunidade em vários segmentos. Fui convidando um por um. Aí eu lembro, Ítalo, que como a gente não tinha dinheiro na pré-campanha, eu pedi férias em junho do ano passado, né? Eu fazia toda uma programação, estratégia cronogramada. Falei, se a eleição foi em outubro, a gente nem pensava que com a pandemia... Não sabia, porque a situação da pandemia, né? Eu sabia a data certa da eleição. Até fiz a conta assim, eu tiro as férias em junho e já emendo com a licença política, que eram 3 meses. Aí eu pensei, eu faço 4 meses de campanha. Mas veio a pandemia, prorrogaram, eu tirei férias em junho, fiz a visita a todos os pré-candidatos, que já era uma forma de fazer pré-campanha.
gravávamos vídeos, enfim, eu e a Mari fomos em todos os pré-candidatos, aos pretensos candidatos também, só que aí eu tive que voltar para a fisioterapia em julho, e lá eu não falava de política abertamente, assim, ó. Eu tinha paciente que falava, vai, doutor, você vai ser candidato a prefeito? Voltou a ser o fisioterapeuta mesmo, o doutor que atende as pessoas normalmente. Eu não me sentiria... Vou dar uma aceleradinha no nosso papo, porque Tá, vai lá. nosso tempo combinado é de 45 minutos, e nós já estamos bem acelerados, eu tenho alguns outros assuntos para poder tratar aqui com o senhor. Mas primeiro, já para a gente ter esse encaminhamento aí, eu queria saber, eleição, 15 de novembro, Fernando Peloso, eleito prefeito e senador Canedo. 1º de janeiro, quais foram os principais desafios que o senhor encontrou no começo de gestão? Encontramos uma cidade arrasada, politicamente foi muito interessante ser a escolha da mudança da população, mas foi um impacto muito grande, problemas de água, Ministério Público já cobrando resolver imediatamente, que é o papel dele, né? Eu não tinha experiência, é a primeira vez que eu sou prefeito, então eu não busquei aquele diálogo tradicional com a Câmara. Hoje eu sou um prefeito que, assim, estou passando por dificuldades políticas e não administrativas, né? Pegamos uma cidade fragilizada em vários aspectos. Tinha bairros que faltava água há 15 dias, sem uma gota de água na torneira. Você pegou a crise hídrica que já veio da gestão anterior, que já as pessoas passaram no mês de dezembro, tudo, né? Isso. Eu moro aqui, faltava água na minha casa, né? Asfalto, a cidade, um buraco só. Não foi paga a folha de dezembro dos servidores, eu também não havia recebido. Não pagaram acerto, enfim... não demitiram os servidores que tinham que exonerar para a gente pegar e fazer as composições, e aí ainda tinha que formar equipe, escolher secretários, e aqui a cidade ainda ela guarda áreas de interior, então você põe um secretário, ele é de Goiânia. Olha, eu preocupo com o preparo da pessoa. Chamei secretário concursado, a maioria do secretariado é mulher. Isso foi meio que também proposital e também foi reflexo, porque tem muita mulher competente no mercado aí, na área pública, então isso acabou refletindo na composição do secretariado aqui. A comandante da guarda, eu fiz questão que fosse uma mulher, quando a gente foi conversar... A primeira do estado, inclusive, né? A notícia que eu recebi foi essa. E por quê? Porque quando a gente foi conversar com vários setores, quando eu assumi, a gente faz essa articulação, teve reclamação da postura da guarda antiga, tanto por parte da população, alguns abusos, e a guarda é muito boa, estava precisando realmente dessa direção no comando. E a menina que a gente escolheu, que é a Marta Damasio, menina, né, era muito nova, formada em Direito, concursada, super respeitada pela guarda, né? Foi uma grata surpresa, mas enfim, pegamos uma cidade detonada, inclusive assim, nós estamos reconstruindo a gestão, porque não existiam os fluxos de trabalho na secretaria. Você ia marcar uma consulta, perdia o seu papel, ia tirar um alvará, pode esquecer, demorava 2, 3 meses. A gente está tendo que reconstruir tudo isso até agora, nesses quase 5 meses de gestão. Foi um impacto, foi susto não, porque a gente chegou para pegar, sabemos o problema que a gente está pegando. De fato, o que eu não esperava era o problema político, né? Eu não tinha me preparado para enfrentar um desafio desse tamanho na parte política, porque o grupo antigo, um pequeno grupo antigo, e não estou falando especificamente de vereadores, porque ali tem toda uma estrutura por trás de quem perdeu as eleições, e parece que não largaram ainda o osso, ainda interferem, né, mobilizam as coisas, e aí acaba afetando a administração, e hoje eu sou um prefeito com menos de 5 meses de gestão, Ítalo, com 4 pedidos de afastamento, de impeachment, e uma CPI em 4 meses de trabalho. Muito trabalho. E aí eu queria aproveitar essa fala do senhor para perguntar como que o senhor se sente com a trajetória que o senhor tem até o momento, e com o apoio popular, né, que o senhor teve, com a votação expressiva que o senhor recebeu no município, com esses 4 pedidos de impeachment lá na Câmara Municipal. Como é que o prefeito
se sente nesse momento? É assim, ó, o apoio popular a gente percebe que o povo acredita, confia e ainda está apoiando muito. Está aguardando o resultado, porque não é fácil começar a devolver o serviço na altura que a gente quer, a qualidade que quer. Mas eu fico estupefato, assim, de pensar que com tanto problema que a cidade tem, né, com o povo que fez essa escolha, que deixou claro nas urnas que não concorda com o que estava acontecendo. Aí eu coloco duas situações: a minha falta de habilidade, experiência política, e também a minha postura de fazer, olha, nós estamos aqui, eu levo muito a sério o recado que foi dado nas urnas. Eu não fiz propaganda da boca para fora de pregar a mudança, né? Que o slogan da campanha era mudar para cuidar da nossa gente. Então, eu acho que me faltou um pouco de habilidade e eu não procurei a Câmara nesse sentido de propor parceria, de oferecer cargos, que parece que é bem tradicional. Acho que isso afetou um pouco o relacionamento. Na verdade, Ítalo, eu estou buscando entender, buscando saber o porquê. Até agora eu não consegui entender, né? Eu acho que eu enfiei a cara no trabalho e acabei esquecendo de fazer a articulação política, que o prefeito tem que ter esse lado político. Acho que pequei nesse aspecto, porque eu foquei apenas no trabalho. Isso criou um desgastezinho com a Câmara, que se sentiu preterida, e aí, quando eu fui conversar, já estavam magoados, e errei, né, nesse diálogo, e falei isso claramente para toda a Câmara. Eu tive a oportunidade de conversar com todos os vereadores. Olha, acho que eu comecei, né, meio empolgado só com o trabalho, pequei na articulação, mas estou aberto e tal. E te falo hoje que eu não entendo o motivo, porque, assim, eu não pratico a política tradicional. Eu acho que eu estou com um comportamento que às vezes está sendo mal interpretado, assim, ó, nós estamos aqui para trabalhar. Quem quiser trabalhar vai vir com a gente. E quem não quiser também, fica à vontade. E eu acho que por aí eu não articulei direito politicamente. Prefeito, e essa articulação? Você já tá executando? Você já tem conversado com os vereadores? Como é que está esse trâmite aí com a Câmara dos Vereadores? Sim, Ítalo, hoje eu me coloquei totalmente à disposição deles, estou aberto, falei, olha, a prefeitura está de portas abertas para estabelecer um relacionamento institucional, republicano e de interesse da população. Pode vir, vamos conversar, então, assim, eu estou totalmente aberto. Mas, nesse momento, parece que ainda não há diálogo, né? Mas a minha postura é de aceitar, não se administra sozinho, Ítalo. O prefeito é a metade do poder, é o executivo, a outra metade é dividido pelos legislativos da Câmara, pelos vereadores. O que você tem a falar sobre esses pedidos específicos, esses 4 pedidos de impeachment que o senhor está lá na Câmara? Qualquer um que pegar e analisar os motivos do pedido de afastamento do prefeito, não precisa ser especialista em direito, não. Vai ver, assim, que são muito frágeis. Um é porque a reposição salarial, que é automática, já definida por lei, todo ano tem, aqui em Canedo, a lei é assim, ó, faz o reajuste dos servidores seguindo o IPCA. É automático, então a gente fez o decreto, cumprindo a lei, né, assim, oficializando o reajuste. Esse foi o motivo. Falou, olha, o prefeito tinha que ter mandado um projeto de lei para a Câmara para ser votado, para aprovar o mesmo índice. E entenderam que isso foi motivo suficiente para pedir o impeachment do prefeito, porque em vez de mandar um projeto para fazer o reajuste, fez um decreto. O efeito seria o mesmo, né? E os outros prefeitos anteriores fizeram também por decreto, não tiveram problema. Mas no meu caso, eu fiz o decreto acatando o reajuste da lei, e eles pediram o meu afastamento. Outro pedido também foi o contrato com o hospital, aqui na época, em plena pandemia. O governo federal declarou situação de emergência em saúde pública, município com decreto de calamidade pública, a gente faz um contrato com o hospital, o dono tinha um probleminha na justiça, mas tinha uma organização que administra o hospital, com o Estado, recurso do Estado, recurso federal, a contrapartida do município mínima, garantimos, nós saímos aqui de 0 leitos para 90 leitos em plena pandemia, tanto que isso impactou, o número de mortes aqui foi muito reduzido, conseguimos enfrentar
com muita força a pandemia. Antigamente era paciente indo para outras cidades, Catalão, outros lugares, maior sofrimento. E aí e os vereadores realmente protocolaram o pedido de afastamento por ter feito o contrato com o hospital, alegando que o dono estava impedido de fazer contrato, sendo que está tudo auditado pelo Estado, o município, quem paga a maior parte da conta é o Estado de Goiás e regula. Então, para a gente foi uma aquisição, uma conquista muito grande, mas aí também eu enfrento o problema da Câmara. O terceiro, um médico auditor do nosso instituto lá do IAMESC, né, tem 2 auditores lá. E o médico, e também já foi auditor em outros mandatos, é conhecido, queridíssimo aqui em Senador Canedo, foi secretário de saúde, que é o doutor Almir. A Câmara entrou com pedido de afastamento do prefeito, porque o doutor Almir, ele tem sociedade com um hospital em Goiânia. Só que ele não audita para o próprio hospital, a gente sabe que isso é ilegal. Para isso existem 2 auditores, todo médico ele é sócio de algum lugar. E ele sempre foi e nunca auditou a favor do próprio hospital. Estou explicando esses detalhes para ver assim, ó. Pegaram um detalhe de uma coisa que não aconteceu, falou, olha, o prefeito contratou um médico que é sócio de um hospital para ser auditor. Isso acontece em todas as prefeituras. Vamos afastar o prefeito, né? E eu te confesso que a quarta eu nem lembro, porque... lembrei. No discurso, o governador esteve aqui com o senador na inauguração da nova sede do Corpo de Bombeiros, e lá eu desabafei, né? Eu estava só tomando pedrada, a população falando, o Fernando não vai falar nada, tá todo mundo falando que ele tá sendo caçado. E aí lá eu desabafei, né? E falei, olha, existe um grupo pequeno. Neste momento, governador, senador, que a gente está aqui correndo atrás de fazer tanta coisa boa, tanta gente boa. Existe um grupo político pequeno ainda tentando desmontar a prefeitura para se servir do poder e do dinheiro. E eu fui muito cuidadoso nas palavras. Eu não falei que era vereador, eu não falei que era a Câmara, eu falei que existe um grupo político pequeno. Não falei que estava reunido nesse momento. Eu não fiz aquele jogo de palavra para jogar em direta. Eu desabafei. Lá vai a Câmara falar que eu chamei todo mundo de bandido, que eu falei de vereador, e tanto que na transcrição... né, e esse é o motivo do 4º pedido de impeachment. Do 4º pedido de impeachment. E a CPI, tem também uma CPI dos medicamentos da saúde. Nós passamos a pior crise a gente assume a prefeitura e pega a pior crise, que foi a segunda onda, pessoas morrendo, remédio com os preços lá no teto, não achava respirador, não achava oxigênio. O prefeito comprou de pirona por tanto, e por R$30, sendo que é R$1. Primeiro que não é verdade, né? Os documentos estão todos no processo, mas também montaram uma CPI, falam, até hoje a gente estava conversando, falou, nossa, o pessoal entra duro nas redes sociais, fala que tem superfaturamento, que isso e aquilo, e nunca nada disso aconteceu, e eu não fico entrando para explicar coisa que não aconteceu. Mas a gente eu hoje estou tranquilo, porque todos esses processos, eles são muito frágeis, eles não têm um embasamento, porque para mim o que importa é o fato. O fato é que a gente não fez coisa errada, não está fazendo. E o fato é que a gente precisa resolver esse imbróglio político com a Câmara, porque a cidade está carente de uma gestão rápida. 4 anos passa muito, não são mais 4, são só 3,5. E aí fica perdendo tempo com briga, por conta que eu não sei, eu falo até hoje com essa tranquilidade que eu não sei onde eu errei, ainda com a Câmara, para ter tanto problema, para colocar em tantos processos. Eu acho que eu sou o único de Goiás, o único prefeito de Goiás com 4, 5 meses de gestão, com 4 pedidos de afastamento, com CPI e fazendo tudo certo. Juridicamente, os juristas olham os processos e falam, Fernando, isso, da parte jurídica fica tranquilo, porque não tem nada errado. Agora o seu julgamento será político, né? E eu estou procurando Vamos caminho, saber o resultado dos quatro pedidos, né? Porque o senhor passando por eles, o senhor tem muitas ações para serem entregues. E acabando um pouquinho esse tempo para a gente poder finalizar, que nós já estamos nos nossos minutinhos finais, eu queria que o senhor falasse sobre o plano emergencial, né, contra a crise hídrica, que o senador Canedo apresentou aí nos últimos dias, que nos próximos 150 dias, uma grande sequência de obras devem aí zerar esse problema de falta d'água que o município enfrenta. O senhor acabou de
no começo da entrevista, relatar que pegou o município já numa crise hídrica. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Nós temos aqui um pouquinho de tempo para poder falar sobre essas ações. Esse problema crônico da água vai diminuir bastante com esse plano emergencial desenvolvido pela Sanesc, através do Kainan, dos engenheiros. E olha só, não foi um plano específico da pasta da Sanesc. O que foi feito? A Sanesc fez um projeto que passa pela questão de engenharia, de duplicar a adutora que sai da captação do Bom Sucesso, tem que duplicar as bombas, tem que aumentar a reservação, e aí fez o projeto, falou, fica entre 6 e 8 milhões, beleza, cadê o dinheiro? Aí foi no Ministério Público, e aí viu o seguinte, quando essas construtoras fazem esses loteamentos, esses condomínios bonitos, a FGR, o Alphaville, a Adão Imóveis, né, enfim, eles têm que dar uma contrapartida para a prefeitura, porque naquela área ali onde teria escola, creche, eles ocuparam, então eles repõem isso de alguma forma. Isso gera o termo de ajustamento de conduta, o termo de compromisso, que é feito via Ministério Público. Então, eles têm que dar um retorno, uma contrapartida para a prefeitura. E aí, inteligentemente, fizemos o projeto, né? Isso tem o apoio do senador Vanderlan, ele também foi prefeito, deu as dicas, viu? Ajudou na conversa com os empresários e ajudou na conversa com o Ministério Público. Né? Para você ver o tanto que essa parceria é importante, pegar a experiência de quem sabe resolver problema, ter a humildade de pedir ajuda a hora que precisa, o problema é sério, né? E ter pessoas qualificadas para fazê-lo, no caso da Sanesc, e ainda, nada melhor, Ítalo, do que fazer isso sob o olhar vigilante do Ministério Público, que deu prazo para que fosse executado e está vigiando essa contrapartida feita pelos empresários, pelos empreendedores, que vão colocar esses 8 milhões, e aí a Sanesc vai executar a duplicação de adutora, vão instalar novas motobombas de mais de 100 cavalos de potência, e aumentar também a reserva para enfrentar a estiagem que está chegando aí, que vai faltar, sempre faltou água, né? Vai faltar chuva, não vai ter chuva, então a gente corre o risco de ficar ainda sem água. Então, por isso que chama plano emergencial, vai ser feito em pouco tempo, temos 150 dias para isso, o dinheiro já foi, porque o mais difícil de tudo é o financiamento, é o recurso, e isso foi feito através do Ministério Público e através dos empreendedores. Com isso a gente já chega semana que vem os tubos, já vamos começar as obras, e garantir água para essa população aqui que tem sofrido com essa falta de água, viu, Ítalo? Prefeito, o que a população do Senador Canedo pode esperar do senhor? Isso ainda tem 3 anos e meio de mandato, passando aí por essa questão dos impeachments. O que a população pode esperar do Fernando Peloso, prefeito Senador Canedo? Olha, muito trabalho. Eu não vou recuar, não vou desistir. Eu acho que a gente resolve essas diferenças com um bom diálogo, né? Eu acredito numa solução e eu acredito que a cidade precisa de trabalho. E isso a gente tem equipe, pelo menos nessa parte que eu preocupei, a gente tem condições de dar o retorno para a população. A equipe de secretários tem dado muito resultado, é uma equipe aguerrida. Os servidores, Ítalo, estão trabalhando com vontade, com esperança, sabe, na saúde, mesmo que as condições ainda não estejam as ideais. Então, a população, eu também almejo isso, eu também sou população do Senador Canedo, pode esperar, assim, ó, que a nossa cidade, que tem esse potencial fantástico, passado esses problemas iniciais, eu ainda vejo Senador Canedo uma cidade, assim, uma das melhores do estado de Goiás para se viver. E eu quero compartilhar esse sentimento com a população e, de fato, na prática, viver isso. Então, é o que o povo pode esperar, que a gente vai ter uma cidade ainda melhor, passar dessas crises de pandemia, de endividamento, a gente pegou a cidade muito endividada, essa crise política, a hora que ela começar a crescer, que a gente começar a engajar, já vamos começar as obras agora, o pessoal vai ter orgulho novamente de ser canedense. Prefeito, 4 eleições frustradas e uma eleição gigante para prefeito. O senhor esperava estar aí nesse momento? O senhor já tinha feito planos para esse 2021, já no cargo de prefeito? Eu vejo como uma construção a muitas mãos essa vitória nossa, tá? Com apoio político, apoio do povo, minha trajetória na saúde, minha trajetória na política. É uma coisa que eu não esperava, Ítalo, que realmente eu dei aquele alívio, aquele suspiro, foi que a votação foi muito grande. A gente esperava uma eleição bem apertada, porque a gente estava sem recurso.
e isso me dá uma esperança também de lá para cá, da visão do prefeito, do político, com relação à confiança que a população pôs, porque muita gente saiu de casa, foi lá na urna e colocou aquele voto acreditando nessa mudança. Isso me preocupa muito, eu penso muito na responsabilidade que isso significa. Então, cada atitude minha como prefeito, cada ato, eu lembro nessas pessoas que foram lá e votaram acreditando. Então, eu não vou decepcionar esse pessoal. Eu preocupo com isso dia após dia, tenho trabalhado pensando nisso, em retribuir, em não frustrar, não decepcionar as pessoas, porque eu acho muito sério a gente estar na política, a pessoa ter acreditado e depois ela se decepcionar. Então, a população pode ter certeza que eu preocupo em não decepcioná-los, em não frustrá-los, né, na posição de prefeito. Isso tem guiado meus passos. Tá aí, Fernando Peloso, do PSD, prefeito de... já tô levando o senhor a presidente, ó, já começa a pensar aí nas próximas fases. Eu sou presidente do PSD aqui municipal. Presidente do PSD municipal, prefeito de Senador Canedo. Prefeito, muito obrigado por aceitar o meu convite. Fica aberto o espaço, nós tivemos que interromper algumas fases aí, mas fica aberto aqui o espaço para o senhor bater mais um papo com a gente futuramente. Eu que agradeço, Ítalo e Yuri, parabéns pela sua competência, é um prazer estar junto com você sempre. Obrigado, prefeito. Para você que nos assistiu, uma ótima noite. Essa entrevista você acompanha e também pode acompanhar novamente, pode rever no nosso canal do YouTube, youtube.com/pauta política. Até o nosso próximo encontro.